sejam bem-vindos. Antes de mais nada, boa Páscoa para todos. Vamos ver então as previsões astrológicas do Paulo Cardoso para a semana de 5 de abril a 11 de abril. Vamos saber o que os astros nos reservam. Olá, Paulo. Olá a todos. Queria agradecer-vos imenso as inúmeras mensagens que eu tenho recebido. Aqui há uns meses atrás, as pessoas diziam falo mais das casas, porque o Paulo fala da casa 10 e da casa 5, o que é que isso quer dizer? E obviamente daí para cá eu tenho estado a falar, sempre que posso, o que é que tem a ver com a casa 2, com a casa 3, etc. Ultimamente, nestas últimas mensagens, as pessoas diziam assim, agora falam-nos também dos planetas, ou seja, o que é o Sol e o que é Mercúrio, o que é Vênus, ou seja, no fundo, isto além de previsões, vai também servir para que as pessoas vão aprendendo um bocadinho da astrologia, que é uma coisa que eu adoro dar aulas, dou aulas há 20 anos, por aí, e adoro, é aquilo que mais me realiza. Portanto, além de previsões, isto também é uma forma de passar um bocadinho esta dinâmica, o que é que são os elementos mais interessantes e mais importantes na astrologia. Portanto, ao longo destas previsões, eu de vez em quando vou explicar o que é o Sol, o que é Mercúrio, o que é Vênus, o que é Marte. Ok? Além de não esquecer, obviamente, quais são os pontos relacionados com as 12 casas. Bom, começando pelo Carneiro. O Carneiro vai ter o Sol na casa 1, e o Sol na casa 1 quer dizer que estamos sob o signo de Carneiro, porque a casa 1 é o mês que está a ser, a altura do ano em que está a ser vivido. Ora, se estamos a falar de Carneiro e estamos a falar de 5 ao 11 de Abril, é justamente a altura em que o Carneiro, no fundo, a primavera está no seu máximo. Mercúrio que é a cabeça, a intelectualidade, está na casa 1 também, e Vênus igualmente na casa 1. Isto acontece que esta semana há 3 pontos muito fortes no horóscopo que estão juntos, Sol, Mercúrio e Vênus, e no caso dos Carneiros, isto está tudo acumulado, está tudo reunido na casa 1, que é a casa do ego, do fazer, que é uma casa muito típica do signo de Carneiro. Por outro lado, Marte em 3. Marte é a ação, é o trabalho, é a impetuosidade, é o deus da guerra. Está na casa 3, que é a casa da relação com os outros. Por isso tudo, eu poderia dizer o quê? Complete, com alguma urgência, trabalhos que esperam uma certa finalização e esclareça de vez situações cuja concretização tem vindo a adiar por uma razão qualquer. Um outro ciclo de vida está a começar, sendo conveniente estar completamente disponível para o iniciar com êxito. E eu explico, é que 3 planetas na casa 1 vai-vos dar a sensação de temos que começar coisas novas, porque a casa 1 é a primeira casa, é o início do ciclo anual. Portanto, vão sentir este desejo de começar coisas novas. Por outro lado, dê mais atenção ao seu corpo, que também tem a ver com a casa 1. Procure fazer uma alimentação mais saudável, um novo regime alimentar, e verá que isso vai sentir-se muito bem e muito melhor e até com mais vigor. A casa 1 tem a ver com a energia física. Portanto, no fundo, estamos aqui com vontade de fazer coisas novas, mas, por outro lado, poder contar melhor com o veículo, com o corpo físico, para poder alcançar êxito muito mais facilmente. Portanto, está nas suas 7 quintas. Não pode reclamar que eu não estou aqui a fazer uma bela previsão para os nativos do signo de Carneiro para esta semana. Boa semana, por isso. Quanto ao signo de Touro, já há pouco tinha dito que os planetas estão reunidos, portanto, Sol, Mercúrio, Sol é um astro, obviamente, todos sabemos. Sol está na casa 12, Mercúrio está na casa 12, Vênus está na casa 12. E a casa 12 é a casa da interioridade, não é tanto uma casa de fazer, mas uma casa de pensar. É um momento de às vezes pôr as coisas em causa, quero, não quero, gosto, não gosto, aquilo realizou-me, não me realizou. Portanto, não é propriamente uma semana para dúvidas, mas é uma semana talvez para alguma indecisão. Por outro lado, Marte está na casa 2. Assim sendo, poderia dizer que uma certa ansiedade, nervosismo ou até alguma indecisão poderão apoderar-se de si nesta passagem de Mercúrio, de Sol e de Vênus, todos pela casa 1. Poderá também experimentar alguma falta de tranquilidade
ou até mesmo, quem sabe, uma dose de insatisfação para as quais não encontra uma justificação. E eu explico-lhe. A justificação não tem justificação. É porque a casa 12 é justamente dos nossos fantasmas, daquilo que não está ainda bem resolvido, que paira no nosso subconsciente. Portanto, é absolutamente natural que os taurinos, ao longo desta semana, tenham esta sensação de qualquer coisa que não está bem, mas não percebem bem o que está e o que não está. Ou seja, da melhor maneira de resolver isto é abstrair-se desses sentimentos e distraia-se com os assuntos que requeiram a sua atenção e até a sua lucidez. Verá que essa angústia, essa indefinição irá desaparecer completamente. Boa semana e com muitas, digamos, com inspiração, porque a Casa 12 tem isso. A Casa 12 tem um sexto, sétimo, oitavo sentido e, portanto, os taurinos vão ter como que adivinhar situações que os outros lhe podem ocultar durante esta semana, mas é uma semana bastante positiva. Quanto ao signo de Gêmeos, temos a conjunção planetária Sol, Mercúrio e Vênus, todos juntinhos na Casa 11, que é a casa dos projetos, dos amigos, etc. Para realçar também que Marte está na Casa 1, ou seja, e a Casa 11 é a casa da insatisfação, das transformações. A Casa 11 tem a ver com a mudança, transformação, inovação. E assim sendo, é possível que durante a semana reformas, mudanças e transformações possam ser para si irresistíveis. Necessidade de mudar. Bom, aproveito para dar um novo impulso à sua relação afetiva, por exemplo, limpando ou eliminando aquilo que já é apenas uma rotina e que sente que já não tem vida, aquilo já não é tão valioso, e fazer, por outro lado, novos projetos, novas intenções, converse mais, dialogue mais, porque, por outro lado, este é um momento propício a contactos proveitosos e agradáveis com aquários, com balanças, entre outros signos. Está numa altura em que a ultimação de projetos ou trabalhos será bem encaminhada, ou seja, é a altura para terminar projetos, concluir, aperfeiçoar coisas que venham do passado. Boa semana para vós. Bom, quanto ao caranguejo, Sol, Mercúrio e Vênus. Sol é a nossa natureza mais profunda, aquilo que nos caracteriza. Mercúrio é a minha maneira de pensar, de analisar, é a parte intelectual de todos nós. E Vênus é a sensibilidade, o amor, a vida sentimental. Todos eles estão reunidos na sua casa 10. Portanto, é uma casa que vai obrigar-vos a mostrar para o exterior as vossas características. É uma altura em que o caranguejo vai ser muito caranguejo. Por isso, é um bom momento para trabalhar em projetos relacionados com a sua carreira, com aquilo que eles querem mostrar ao seu redor. O seu sucesso futuro vai depender da sua preparação nesta altura. Não se esqueça disso. Não deverá deixar de mostrar as suas capacidades profissionais, pois esta é uma boa altura, uma boa fase para ganhar, como é que eu posso dizer, o reconhecimento dos outros pelas suas realizações, pelas suas aptidões. A sua vida profissional poderá, por isso mesmo, proporcionar-lhe um envolvimento afetivo ou ligar-se sentimentalmente àquilo que faz, ou até encontrar alguém na área profissional que lhe vai poder despertar alguma sensibilidade amorosa, sentimental. Espero que assim seja e por isso mesmo que tenha uma boa semana. Quanto ao Leão, 3 planetas na Casa 9. Casa 9 é uma casa de fogo. Casa 9 é a casa de fazer, de imaginar, de projetar. E o Leão é um signo de fogo, portanto, ele está mais ou menos em casa. Por isso, com certeza, que ao longo destes dias ele vai estar
mais otimista e com pensamentos positivos. Vai conseguir conquistar a credibilidade das pessoas, comunicando o que pensa com mais convicção. Este pode ser um bom momento para resolver problemas na sua relação com os outros. Vai ver os acontecimentos de uma forma clara, pelo que poderá fazer planos inteligentes, organizados, realizáveis. Vai ser também uma boa altura para organizar e planear as suas atividades em todas as suas áreas de vida. Por isso, são bons auspícios. Espero que tenham uma bela semana. Quanto ao signo de Virgem, a conjunção planetária, a tripla conjunção Sol, Mercúrio e Vênus, vai situar-se na casa 8, que é a casa de começar umas coisas e começar outras. É a casa astrológica que tem a ver com olhar para dentro, resultou, não resultou, mudo, não mudo. Portanto, vai sentir que pode estar a chegar ao fim para si, o fim de um período em que a rotina parecia dominar a sua vida. Isso irá fazer-se sentir mais intensamente a nível psicológico. Faço aqui um parênteses para dizer que a casa 8 é a casa da psicologia, do nosso mundo interior. Por isso, isto tudo vai poder provocar-lhe uma certa ansiedade. Faço, não faço, quero, não quero. E como a sua segurança e a sua estrutura interiores podem eventualmente ser afetadas, não terá motivos para recear. Porque guardado está o bocado para quem o há de comer, como se costuma dizer. Analise os factos exteriores que lhe poderão ter causado essa transformação e poderá até tirar partido dessa circunstância. Ou seja, uma coisa que à partida pode não ser muito benéfica, se calhar é a melhor maneira de pôr à prova as suas capacidades e até, sei lá, um êxito inesperado vir ter à sua vida. Espero que assim seja e que por isso seja que tenham uma boa semana, um bom período para vós. Quanto à balança, a balança é curioso, porque a balança, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, etc. A balança é o 7º signo e está justamente, os planetas são todos na 7ª casa, o que vai reforçar as características inatas da balança e as coisas melhores que eles têm em termos de personalidade. Ou seja, vai ser um período em que está sublinhada a sua criatividade intelectual. Neste período, nestes dias, será tentado a transmitir as suas experiências e conhecimentos aos outros. A balança gosta disto, gosta de comunicar, transmitir, dar e receber. Por isso, passe a mensagem dos valores em que acredita, mas tente nunca se impor, não precisa disso, deixando coexistir pacificamente ideias e opiniões diferentes das suas, ou seja, perceba quais são as opiniões dos outros, exponha as suas opiniões e entenda que cada cabeça a sua sentença e que cada um pensa da sua maneira, e eu penso que isto será a melhor forma de levar a bom porto estas posições astrais. Dificuldades legais, isto é só uma última coisa, poderão surgir. Tente, por isso, evitar qualquer confronto com a autoridade. Porquê? Porque a casa Júpiter tem a ver com a autoridade e pode estar, digamos, mais atento, as autoridades podem estar mais atentos àquilo que faz e as balanças poderão ser ligeiramente preocupadas com essa área de vida. Portanto, tudo o resto parece-me um bom período, espero que assim seja. Quanto ao Escorpião, a conjunção planetária Sol, Mercúrio, Vênus está na casa 6. Isto vai reforçar a casa 6 e a casa 6 é uma casa racional, é uma casa de realismo, é uma casa de trabalhar bem, de fazer bem. E a gente já sabe que os escorpiões são bons profissionais e quando lhes dá para fazer coisas bem feitas, vão até ao limite de si próprios
basta eles dizer eu faço e a gente pode contar com isso porque eles fazem mesmo. E, portanto, com estes planetas na casa 6, ainda por cima vão fazer bem. Ou seja, esta é uma semana, é um momento que convida a planear com pormenor e com realismo as diversas atividades que vão iniciar ao longo destes tempos. Dedicará depois toda a sua atenção e até o seu cuidado à sua execução dessas ideias, conseguindo assim uma realização, eu diria, perfeita. Tente refriar o seu espírito crítico. Repare, isto é um ponto que eles têm muito forte. Não há nada que às vezes não lhes passe, nada lhes passa despercebido e, portanto, há um sentido crítico que às vezes, e nesta semana, pode não ajudar. Evitando o quê? Evitando assim criar atritos desnecessários que só vão complicar a relação com os outros. É possível que não se sinta em plena forma. A casa 6 às vezes não nos dá aquela vitalidade que nós desejamos. Pelo que convinha fazer exercício, buscar ocupações que preencham o seu tempo e lhe deem prazer. Ou seja, as obrigações têm que estar na medida certa para o prazer de as fazer. Portanto, não faça coisas só pela obrigação que tem de as fazer, mas também pelo prazer inerente a essa realização. Se assim for, eu penso que os escorpiões vão ter uma bela semana. Quanto ao Sagitário, há aqui uma concentração planetária bastante positiva na casa 5. Sol, Mercúrio e Vênus estão na casa 5. A casa 5 é uma casa de fogo. E Sagitário é um signo de fogo. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma altura salutar, é uma altura saudável, é uma altura para fazer coisas. Ou seja, ao longo desta semana é provável que não sinta vontade de fazer coisas pequenas, nem de ficar só, vítima do ritmo e das reduzidas dimensões do seu dia-a-dia. É uma altura para fazer coisas em grande, para fazer a Sagitário ou a Leão, porque os leões também têm a ver com este signo de fogo. A sua capacidade de desejo está muito próxima do seu gosto espetacular. É daquelas alturas em que as pessoas pensam, eu quero fazer, mas quero fazer uma coisa que os outros vejam, não é uma coisa para passar despercebida. E penso que podem fazê-lo ao longo deste período. Também o amor está em plena época para poder desabrochar, pelo que poderá aproveitar a ocasião para demonstrar a profundidade dos seus sentimentos àquelas pessoas de quem gosta ou àquela pessoa em especial que merece o seu amor e a sua dedicação. Por isto tudo, boa semana para si. Quanto ao Capricórnio, 3 planetas, Sol incluído, não é? Sol, Mercúrio e Vênus na casa 4. O Capricórnio é um ser que às vezes tem dificuldade de mostrar a sua sensibilidade. Mas, pelo contrário, a casa 4, que é onde estão reunidos estes planetas todos, tem a ver com a intimidade, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com... Mas, por outro lado, é curioso que Marte está na casa 6, que é a casa do trabalho. Portanto, vamos associar estas diversas influências e dizer que o capricorniano verá aumentada nesta altura a sua capacidade de trabalho, deverá ter cuidado porque poderá ter problemas de saúde ou sentir-se mais frágil, fisicamente menos robusto, ou alguns problemas relacionados com a sua profissão, se tiver nesta fase vou explicar, se nesta fase da sua vida tiver um ritmo de vida demasiado agitado, tente baixar esse ritmo porque vai sentir a fadiga, vai sentir o limite para a sua força física. Por isso vamos investir no físico. Faça exercício, tenha atividades criativas e uma alimentação mais saudável para o corpo físico poder corresponder e responder de uma maneira mais ativa. Está neste momento mais sujeito a pequenas infecções, a uma pequena fragilidade e até, eventualmente, poder sentir um estado febril, um estado de... Mas isto é uma coisa absolutamente passageira e, por isso, também, por outro lado, cuidado com
pequenas distrações, porque este Marte na casa 6 pode levá-lo a distrações que o podem magoar, fazer partir um objeto ou coisas assim. Nada de muito especial, mas por isso mesmo, com todas as cautelas, os Capricórnios vão poder chegar onde querem chegar ao longo destes 7 dias. Boa semana! Bom, quanto ao Aquário, Sol, Mercúrio e Vênus estão... Sol são as nossas capacidades naturais, aquilo que nos valoriza, aquilo que nós somos, mas o Sol também é a criatividade, é a ação, o desejo de fazer. Mercúrio é a maneira de pensar. Uma pessoa que tenha Mercúrio forte no seu horóscopo é mais inteligente do que outras pessoas que tenham um Mercúrio fraco. As pessoas que têm um Mercúrio fraco no horóscopo são confusas, desorientadas, não têm autoanálise, estão sempre distraídas, e as pessoas que têm um Mercúrio forte são mais intelectuais, são mais previdentes, são mais analíticas e, na maior parte dos casos, têm melhor realização profissional. Quanto a Vênus, Vênus é a sensibilidade, a estética, a arte e a capacidade de nos relacionarmos com os outros. Bom, para o Capricórnio, para o Aquário, estas posições estão todas na casa 3. Bom, e Marte está na casa 5, ou seja, neste momento, nesta semana, a sua atividade está pressionada pelos muitos assuntos que surgem à sua volta. Parece que vem tudo de uma vez. Se vê que a resposta a todos os assuntos é impossível, não desista, abandonando o problema. Se necessário, como é que eu poderia dizer? Procure no adiamento uma solução, pois este é mais um momento de reflexão, de prudência e de estudo do que para decisões definitivas. Ou seja, se vê que não tem mãos e braços a medir para todas as solicitações, estabeleça uma ordem, diga, vou fazer isto e vou adiar um bocadinho aquilo, para poder fazer tudo bem. Aproveite por isso esta semana, esta fase da sua vida, para estreitar a sua relação com irmãos ou vizinhos. Porquê? Porque irmãos e vizinhos têm a ver com a casa 3 e justamente há esta concentração planetária na tal casa 3 ao longo dos dias dessa semana. Por isso, muitos sucessos é aquilo que eu desejo. Quanto aos peixes, a concentração de Sol, Mercúrio e Vênus está na casa 2. Isto é um ponto raro, porque ao longo do ano é muito raro 3 pontos, 3 astros estarem completamente reunidos. Há uma espécie de alinhamento planetário nesta altura do ano. E para os peixes, este alinhamento planetário está na sua casa 2. Por outro lado, Marte está na casa 4, ou seja, será através dos seus recursos financeiros, monetários, etc., que se irá exprimir neste período, definindo-se a si e aos outros. Por isso, tente não cair na tentação de alguns exibicionismos mais desnecessários e use as suas capacidades sobretudo as suas capacidades materiais para proporcionar alegria e prazer àqueles que estão à sua volta. Por tudo isto, é uma boa altura para cuidar dos aspectos financeiros, que têm a ver com a tal casa 2, e por isso tente ter uma noção mais correta daquilo que possui para o poder desenvolver, sobretudo no futuro, a médio e a longo prazo. Boa semana.